Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de análise combinatória, falando agora sobre arranjos simples. Então, vamos à aula. Vamos então dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória, falando agora sobre arranjos simples, ok? É mais uma formulazinha em que a gente vai aprender a aplicar, certo? Não necessariamente a fórmula que a gente vai entender hoje, ela pode ser usada para resolver exercícios. Normalmente, também pode-se resolver os exercícios sem precisar usar da fórmula, né? Apenas usando o conceito de fatorial que a gente já aprendeu até aqui. Então vamos lá. Denominamos arranjo simples dos n elementos de E, em que E é um conjunto de n elementos, P a P, toda a sequência de elementos distintos de E. Tá confuso? Tá um pouquinho confuso. Em outras palavras, arranjos simples de n elementos tomados de P a P, ou seja, você vai ter uma quantidade de elementos e você vai tomar aí de uma quantidade menor do que a quantidade total, certo? Por exemplo, se você tiver um conjunto com 5 elementos, você vai agrupar aí de 3 em 3, por exemplo, ou agrupar de 2 em 2. É isso que está querendo dizer. Continuando, veja aqui que P é menor ou igual a N, são agrupamentos ordenados diferentes, ou seja, distintos. Então, as questões que a gente vai abordar aqui sobre arranjos simples são questões que detalham ser do tipo que descreve aí na situação distinta, ou seja, a ordem entre os elementos vai importar, que se podem formar com que se podem formar com P dos n elementos dados. Então a gente vai trabalhar então com esses agrupamentos, De que forma a gente indica um arranjo simples? A gente indica por A de arranjo N, que é justamente a quantidade de elementos que possui aí o conjunto dado, e P é a forma em que a gente vai tomar esses elementos em N. O arranjo de N dado P a P. Ou a gente pode escrever assim, o arranjo, P em cima, N embaixo, para indicar. E isso aqui indica o total de agrupamentos e que a gente calcula por isso aqui, O arranjo a gente calcula pela divisão de n fatorial e n menos p fatorial. Em cima fica a quantidade de elementos de um conjunto em fatorial, a gente vai calcular isso. E embaixo fica a quantidade de elementos de um conjunto menos a quantidade que a gente vai tomar esses elementos em forma de fatorial. Então, a gente vai estar trabalhando com esta formulazinha. E normalmente, para memorizar essa fórmula, tem uma frasezinha aqui ajuda para não esquecer, que é dada como ainda não pode, não pode, certo? Ainda não pode, não pode. Usando as iniciais aí da frase, a gente consegue montar a fórmula. Exemplo 1. Primeiro exemplo que a gente vai resolver aqui. Quantas palavras, está aqui entre aspas, porque não necessariamente a gente vai conseguir formar palavras, Palavras a gente tem significado para essas coisas quando se trata de palavras, e nem sempre aqui a gente vai conseguir formar uma junção de letras que a gente consiga um significado. Então, quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem? Então, veja que a gente tem que tomar 4 letras, em 4 em 4, de um conjunto que tem 3, 6, 8 letras, certo? Então, a gente vai formar agrupamentos de um conjunto com 8 letras, de modo que a gente tome 4 em 4, de 4 em 4. Então, é uma aplicação clara de arranjo, Por quê? Primeiro, porque a gente não vai conseguir repetir, No caso aqui, a gente não vai conseguir repetir as letras, porque a gente vai poder apenas usar as letras da palavra contagem. Então, está fora aí de cogitação a questão do igual, Está dentro, Está referindo-se a diferentes e distintos. Então, por isso que a gente usa arranjo. Usando a fórmula, a gente vai ter o quê? Arranjo de 8 elementos tomados de 4 em 4. Ok? Como aqui. Quantos elementos tem? Tem 8. A gente vai tomar quantos? 4. Eu coloquei aqui. Logo, a gente terá o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 4
fatorial. Resolvendo isso, a gente ficar com 8 fatorial dividido para 4 fatorial. Decrescendo 8 até chegar em 4, a gente vai ficar com 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Embaixo a gente ficou com 4 fatorial. Simplifica 4 fatorial com 4 fatorial. E a gente fica com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8, né? 0, 8, 16. 210 vezes 8, 1.680 palavrinhas aqui a gente vai conseguir formar, mudando a ordem dessas letras, de modo que a gente tem aí palavras com 4 letras. Ok? Exemplo 2. Quantas frações diferentes e não iguais a 1, porque se forem iguais a 1, então a gente vai ter que, né, dividir um número por ele mesmo, porque a gente sabe que a divisão é uma fração, né, tem resultado 1 quando o numerador e o denominador são iguais. Então, já desconsiderando aqui que não pode ser iguais, então tem que ser distintos os números. Logo, a gente vai ter uma situação que remete aí a arranjo. Quantas frações diferentes podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Primeiro, quantos números a gente tem, né? É dado para a gente 2, 3, 5, 7, 11 e 13. No total são 6. E a gente vai formar frações. E para formar a fração, a gente precisa apenas de 2 números, né? Que é um número para o numerador e um número para o denominador. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com arranjos de 6 números tomados 2 a 2. Ok? Então, calcula agora. 6 fatorial dividido para 6 menos 2 fatorial. 6 menos 2 fatorial é 4. E agora a gente vai decrescer o 6 até 4, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial por 4 fatorial. E novamente, né, a gente cancela o 4 fatorial com 4 fatorial. Ficamos com 6 vezes 5. 6 vezes 5 nos dá 30. A gente vai conseguir então formar 30 frações, né, usando apenas esses números, né, de modo que essas frações não dê aí o resultado igual a 1. Ok? Mais um exemplo, exemplo 3. A gente tem o seguinte, né? Com os dígitos 3, 4 e 5, quantos números naturais de algarismos distintos podemos formar? Então, veja que esta situação não diz a quantidade de algarismo que eu posso formar com esses 3, né? Então, quando não diz, eu posso formar, então, algarismos não, né? Números com 1 dígito, números com 2 dígitos e números com 3 dígitos, né? Então, números com 1 dígito, né? Com 1 dígito, eu só tenho 3 possibilidades, né? Daí, com 1 dígito, 3 possibilidades, né? Eu posso ter o número 3, eu posso ter o número 4 e posso ter o número 5. Pronto. 3 opções. Com 2 dígitos. Com 2 dígitos, eu posso usar arranjo, né? Que eu vou ter aí, né? Que eu tenho 3 números, 3 algarismos, né, 3 dígitos, e eu vou ordenar eu vou tomar, no caso, 2 a 2. Então, 3, 2, 3 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Ficamos com 3 fatorial, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, né, como a gente já viu na primeira aula. Logo, a gente fica com 3 vezes 2 vezes 1 por 1. Logo, é 6. Né? Então, com 2 dígitos, tenho 6 números e agora com 3 dígitos. 3 dígitos, ou seja, vou usar os 3 e eu vou poder mudar a ordem. Vou estar trabalhando então com uma permutação. Permutação de 3 algarismos, né? Que é 3 fatorial. E 3 fatorial a gente já calculou, né? Que dá 6. No total, a gente vai conseguir quantos números? Com 1 dígito tenho 3, com 2 dígitos 6, com 3 dígitos também 6. Logo eu terei 6 mais 3. Isso é 15 números no total, depois que eu fizer aí, né, toda a minha contagem. Vamos fazer o último exemplo. Exemplo 4. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar uma diretoria?
Então, primeira coisa que a gente pode perceber neste problema, né? Primeiro que a ordem importa, certo? Se a ordem importa, né? Então a gente vai ter aí agrupamentos distintos. Segundo, eu tenho 30 membros para 1, 2, 3, 4. 4 opções, né? Então, eu vou estar trabalhando com arranjo de 30, né? Arranjo de 30 elementos tomado 4 a 4. Calculamos aqui então. 30 fatorial, 30 menos 4 fatorial. 30 menos 4 é 27, né? A gente vai ficar então com 30 fatorial dividido 27, não, 26. 26 fatorial. Logo, decrescemos o 30 até o 26. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 fatorial dividido por 26 fatorial. Cancelando aqui 26 com 26, a gente fica com esta continha aí, né? Uma continha complicada de se fazer. O número vai dar um número alto. Vai dar então 657.720 maneiras aí de se organizar essa diretoria, ok? Então tá aí nossos problemas de arranjos simples e espero que vocês consigam aplicar da mesma maneira que aqui resolvam exercícios similares. Então, até a próxima aula.